Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo esteja em nossos corações. Para começar, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Alguém aqui tem dúvida que Deus é bom? Você já conseguiu ouvir a voz de Deus essa noite através das canções, das orações que foram entoadas? Então eu vou pedir a você que dê uma salva de palma para Jesus. Amém. O nosso Deus é bom em todo o tempo, né? E hoje nós vamos meditar mais um pouquinho em um trecho da palavra do Senhor. E o nosso tema é os dois convites de Jesus, baseado em Mateus, capítulo 11, no versículo 28 ao 30. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada e está projetado aí para os irmãos. E diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Santo Deus, nós já cantamos, já declaramos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que o Senhor a todo tempo está conosco, Senhor. E mais uma vez nós contemplamos isso através da leitura da Tua palavra do Teu Filho Jesus, Senhor. Peço, Senhor, que essa palavra possa penetrar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar as verdades do Teu reino, do Teu Evangelho, para que as nossas vidas possam ser impactadas por Ti. Essa oração que te fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu defendo que Jesus aqui nesse pequeno trecho da palavra do Senhor nos fez dois convites. Alguns vão dizer, não, pastor, é só um. Não, são dois. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esses dois convites de Jesus. Mas antes de usarmos aqui o que eu coloquei como introdução, eu gostaria de lembrar, e é sempre importante sabermos um pouco mais sobre o contexto pelo qual o Senhor Jesus proferiu essas palavras. E para pensar sobre isso, eu gostaria de voltar com os irmãos no capítulo anterior, no capítulo 10 do livro de Mateus, em que Jesus chama os seus discípulos, ele convoca eles e os dispensa de 2 em 2 para ir em algumas cidades anunciar o seu evangelho. E ali no versículo 14, o nosso Senhor Jesus, ele dá um alerta para aqueles discípulos. Algumas orientações foram apresentadas pelo mestre antes que de fato eles fossem anunciar a sua mensagem. E no versículo 14 do capítulo 10, ele fala, olha, se vocês chegarem em um lugar, em uma casa, e não forem recebidos, nem a palavra que vocês têm para levar, saiam daquela cidade, sacudam uma poeira dos pés. E aí ele lança uma palavra que aparentemente dura na sequência, e diz, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então ele manda os seus discípulos, fala sobre algumas dificuldades que eles teriam, que eles seriam perseguidos e que mesmo assim eles deveriam levar a mensagem do Senhor. Mas se porventura algum daqueles, aquela cidade, aquela casa, que se recusasse a recebê-los, que eles não tivessem uma outra preocupação e eles poderiam sair dali de cabeça erguida, porque cumpriram aquilo que o Senhor lhe ordenara. E nós vemos nesse capítulo 11 que nós lemos, aí um pouquinho antes desse texto, no versículo 24,
ele repete a mesma coisa. Mas ali ele usa a cidade de Cafarnaum e diz: se em Cafarnaum vocês não foram recebidos, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então ele praticamente repete essas palavras duras, né? Dizendo que aqueles que não ouvirem a sua mensagem, que não aceitarem a sua mensagem, no dia do juízo vão sofrer as consequências disso. E depois de ter falado essas coisas, então Jesus profere essa palavra amorosa nesses versículos que nós lemos. Vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tome o meu fardo, porque o meu jugo é leve, e encontrarei descanso para suas almas. Aí Jesus, ele muda o discurso daqueles que se recusaram a ouvir a sua mensagem, para aqueles que têm interesse em ouvir a sua mensagem. O convite de Jesus é a todos. Vinde a mim, todos. E para vir a Jesus, nós precisamos nos colocar na posição de pessoas que precisam de ajuda. Aquele que tem dificuldade de pedir ajuda, não vai conseguir vir a Jesus. Porque precisa reconhecer a sua limitação. Então, mesmo o convite sendo para todos, nós vemos pelo contexto que não são todos que vão reconhecer que precisam de ajuda. E alguns não vão nos receber. Infelizmente, para esse haverá rigor no dia do juízo. Mas o nosso Senhor Jesus, através da sua misericórdia, da sua bondade, nos lança esse convite. E a quem? A todos que se sentem cansados e todos que se sentem sobrecarregados. Irmãos, a vida que nós temos é uma vida cheia de ansiedade, de pressões, de cansaço emocional. Muitas pessoas buscam alívio e descanso, mas não sabem onde encontrar. E para essas pessoas, o nosso Senhor Jesus está fazendo esses dois convites. São dois convites específicos. E os convites de Jesus é para: vinde a mim e tomai o meu jugo. E nessa noite, então, nós vamos pensar um pouco sobre as implicações em aceitarmos esses dois convites de Jesus. Como já falamos, o convite é para todos. Todos os que são cansados. E quando pensamos na realidade da Palestina, da época de Jesus, nós víamos que o povo estava cansado. Claro, eles não tinham a mesma tecnologia do que nós temos hoje. Então, o cansaço físico, ele também era maior do que o cansaço físico que hoje nós temos para exercer as nossas funções e os nossos trabalhos. Mas nós não podemos ficar parados pensando apenas em um cansaço físico. Porque o cansaço que o nosso Senhor Jesus aqui, ele contempla no seu povo, naquele período, era um cansaço muito além de um cansaço físico. E da mesma forma nós nos encontramos hoje. O cansaço físico, nós podemos reparar com uma boa noite de descanso, de sono, né? Dependendo da atividade que você fizer, pode ser que você fique alguns dias aí um pouquinho dolorido, mas com o decorrer do tempo, esse cansaço vai passar. Mas o povo, ele sofria uma carga muito grande pelo jugo que lhe era posto pelas seitas do judaísmo, pelos fariseus, os saduceus, que simplesmente imputaram nas costas do povo mais de 600 leis e mandamentos. Aí vai memorial, vai do jeito que
você imaginar. Para todos, desde as crianças, né, quando tinham as suas responsabilidades, os meninos a partir dos 12 anos, pensam na sua dificuldade de ter que recitar a lei 342, né, do total de mais de 630. Então todo esse fardo da lei, esse peso, faz com que as pessoas se sintam cansadas, exaustas. E Jesus, ele fala para essas pessoas. Ele convida essas pessoas que sofriam essas dificuldades. Vejam, irmãos, a dificuldade que os judeus tinham com a lei de Deus era tão grande que, mesmo após o Evangelho, no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo de 1 a 3, o apóstolo Paulo faz um apelo para os irmãos da igreja daquela região, para que eles não se submetam ao judaísmo, que queria circuncidá-los. Que se eles aceitassem isso, seriam responsáveis por guardar toda a lei e todo o mandamento que era imposto pelos religiosos ao povo judeu. Sabemos que o nosso Senhor Jesus faz uma aplicação muito melhor por meio dos seus ensinamentos, da verdadeira lei e do verdadeiro temor a Deus. Mas era um povo que sofria muito por conta disso. E de certa forma, aquelas obrigações que na prática não poderiam ser cumpridas, tomavam o controle da vida daquelas pessoas. Então, ao invés de Deus controlar a vida daquelas pessoas, essa carga pesada que era colocada nas costas daquelas pessoas, acabavam tomando o lugar de Deus, acabavam tomando o senhorio e trazendo grande cansaço para aquelas vidas. Em contrapartida, existiam aqueles que não viviam de acordo com a lei. Existiam povos, outros judeus, que eram marginalizados pela lei, pelas religiões, e esses também sofriam com o fardo. Entretanto, esses sofriam com o fardo do pecado, porque lhe era imputado a culpa por não cumprirem a lei. E isso, sem dúvida nenhuma, também lhe causava um peso. E hoje, infelizmente, nós encontramos algumas igrejas que ainda buscam ser judaizantes, imputar sobre os seus membros, os seus adeptos, parte da lei do Antigo Testamento, que para nós não faz nenhum sentido. Então existem alguns que entendem que é imprescindível, por exemplo, guardar o sábado, que não podemos doar sangue, ou comer um certo tipo de alimento, porque aquele animal é amaldiçoado, e assim por diante. Além, claro, das religiões mais atuais que buscam no judaísmo outras questões que vão além da espiritualidade, do que se aprende na doutrina dos apóstolos, né? E usam quipá, roupas como judeus, símbolos judaicos para colocar na igreja. Aí existem outros objetivos por trás, nós sabemos muito bem disso. Agora, voltando sobre a outra questão, que é o jugo do pecado, nós sabemos que como cristão, o pecado nos entristece. E deveria, de fato, nos entristecer. Em João capítulo 8, versículo 38, o apóstolo diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso que o pecado também é um jugo e um peso em nossas vidas. Claro que eu não estou defendendo aqui que alguém consegue viver sem pecar. Sabemos disso. Mas aquele que vive na prática do pecado, no vício do pecado,
ele acaba tendo a sua vida dominada pelo pecado. Então, da mesma forma que a lei pode ser um dominador sobre a nossa vida e nos causar cansaço, o pecado também pode nos causar esse cansaço. E o que eu quero defender aqui é que a vida cristã, não é que a vida cristã seja uma vida sem leis, sem regras. Mas nós temos aqui o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, a doutrina dos apóstolos em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 46, mostrando quais são os princípios da palavra de Deus. E às vezes nós assumimos para nós mesmos um fardo desnecessário, que vai nos imputar uma culpa pelo fardo, pela lei ou pelo pecado de algo que nós não podemos cumprir. E o Senhor Jesus, ele convida todo esse que está cansado. Mas também ele convida aquele que está sobrecarregado. Quando nós pensamos numa pessoa cansada, é uma pessoa que tem uma carga, né? Aquela mochilinha pesada que ela não consegue carregar mais. Agora, o sobrecarregado é alguém que já está esgotado. É alguém que já está com aquela carga que ele não consegue mais carregar e trilhar o seu caminho, e ele recebe ainda um sobrepeso, tornando aquela missão ainda mais difícil, fazendo com que a pessoa não tenha mais forças para reagir àquela situação. Esse é o sobrecarregado. Isso acontece, irmãos, quando nós estamos cansados e nós não tomamos providência com relação a esse cansaço. O cansaço que a vida moderna nos dá. Para pegarmos o nosso carro e virmos para a igreja é uma aventura. As pessoas não respeitam a lei de trânsito. Não tem paciência. É um xingando o outro. É uma falta de respeito total. Falta de simpatia. E tudo isso nos traz um fardo, um cansaço muito grande. Aqui nós vamos sair, na segunda-feira, nós vamos lidar com mais situação de cansaço. O nosso emprego, as nossas responsabilidades, aquilo que nos oprime, que estão diante de nós e que pouco podemos fazer para evitar que aquela situação se repita. Porque nós precisamos do Senhor, mas também dependemos do nosso trabalho, precisamos trabalhar, e não é fácil. E quando estamos aqui, é muito gostoso estar aqui, porque nós conseguimos falar de todas essas coisas. Mas o que eu faço quando eu saio daqui, se eu sei que na segunda-feira, da segunda-feira em diante, eu terei dias cansados e sobrecarregados? E como eu não tenho como evitar que essas coisas me aconteçam, porque elas fazem parte da vida, e claro, o que eu puder fazer para amenizar isso, eu faço, e sugiro aos irmãos que também façam. Mas não é sempre que nós vamos conseguir evitar. E aí o Senhor Jesus nos faz esse convite: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, irmãos, esse convite é para todos nós, porque independente de você estar cansado ou sobrecarregado, nós precisamos admitir que precisamos da ajuda, e da ajuda desse Deus. E o Senhor Jesus Cristo nos disponibiliza esse seu alívio, e assim nós atendemos esse primeiro pedido, ou esse primeiro convite de Jesus. Esse alívio que Jesus nos oferece, muitas vezes é algo temporal. Muitas vezes problemas apenas terrenos, familiares, financeiros, saúde. De repente eu preciso de um novo emprego. Então eu procuro o Senhor naquele momento. E o Senhor me oferece um alívio, que é diferente do descanso, que é o que Ele promete para nós no seu segundo convite.
às vezes nós precisamos de uma intervenção do Senhor imediata. Ou pelo menos pensamos que precisamos. E quando isso acontece, o Senhor nos dá alívio dessa situação. Quando eu venho no domingo à noite participar de uma celebração como essa, e o meu coração está triste, o meu coração está chateado, e eu escuto uma canção como os irmãos ouviram, que fala sobre a bondade de Deus. Não tem como não se sentir aliviado. Não tem como não ser agradecido a Deus, como nós aprendemos hoje de manhã na escola bíblica dominical. Mas saibam de uma coisa, irmãos. Esse alívio é temporário. E por isso o Senhor Jesus nos faz o segundo convite. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ah, pastor, mas aí não adianta, né? Eu estava com o meu fardo, agora Jesus quer dar o jugo dele, agora eu vou ficar com os dois. Não é bem isso. Nós sabemos que o jugo, ele significa sim, também um peso. Mas não é apenas esse significado. E onde nós encontramos isso? No livro de 2 Coríntios capítulo 6, em que o apóstolo Paulo, ele explica um pouco para nós sobre o jugo desigual. E ali o jugo é uma peça de madeira, cujo ela une dois animais para que eles trabalhem juntos, arando a terra, puxando a carroça. Assim eles conseguem trabalhar em sintonia. Então quando o Senhor Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, o que ele está dizendo nesse segundo convite é, andem comigo. Porque eu andarei com vocês. Eu estarei junto com vocês. Você está cansado? Está sobrecarregado? Então eu vou te aliviar. Mas tem mais. Eu quero te entregar mais, eu quero te dar mais. Tome o meu jugo. Ande comigo, lado a lado. Eu quero caminhar contigo. É isso que o Senhor está dizendo. Ele não quer simplesmente colocar um outro fardo das minhas costas. Ele quer que andemos com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele diz, aprendam de mim. É isso que Ele diz. Tome o meu jugo e aprendam de mim. O que é aprender do Senhor? É andar com Ele. Estar com Ele no dia a dia. Poder contar com a presença de Deus no seu dia a dia. Nós vamos aprender diretamente do melhor professor que existiu. Claro que nós não temos o privilégio de tê-lo encarnado, como os discípulos, aqueles a quem Jesus falou. Mas nós temos o seu Espírito Santo, que também é Deus. E temos a oportunidade de andarmos alinhado com Ele. E essa é a segunda proposta. Precisamos aprender de Jesus. Mas, irmãos, as pessoas, elas não querem aprender de Jesus. E aí você está perguntando, mas por quê, pastor? Por quê? Não querem, as pessoas não querem aprender de Jesus, porque Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde. E as pessoas não querem. Ninguém quer ser manso e humilde, como Jesus. Ninguém quer ter a atitude que Jesus tinha. Ninguém quer viver como Ele viveu. É difícil. Eu não vejo nenhum filósofo, nenhum formador de opinião, nenhum grande empresário nos ensinar a ser manso. É só Jesus que nos ensina isso. Porque ser manso não traz status. Ser manso não traz meritocracia, reconhecimento no seu trabalho ou algo semelhante.
Não há destaque em ser manso. E ser humilde? A aplicação é a mesma, irmãos. Quem quer ser humilde? Não adianta. Seja humilde na sua vida profissional, no dia a dia lá. Seja humilde, seja manso. Espere, você vai ser promovido? Não. Quando você participa dos feedbacks das empresas, né, que esse é o nome que eles dão hoje, olha, você precisa aparecer mais, você precisa ser mais, né, incisivo, agressivo com as metas da empresa, né? Enfim, então não tem. Então assim, os ensinamentos de Jesus são totalmente opostos dos ensinamentos do mundo. Ainda em Mateus capítulo 5, nos primeiros versículos, o Senhor Jesus ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. O que chora para o mundo é bem-aventurado? Não, é fraco. Porque está chorando. Bem-aventurados os mansos. Não. Eu tenho que ser violento, agressivo. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Não, eu mesmo vou fazer a minha justiça com as próprias mãos. Tem um livro de Donald Campbell, O Reino de Ponta Cabeça, que ele explica um pouco sobre essa diferença, a inversão de valores que existe entre os ensinamentos de Jesus e o que esse mundo espera. Irmãos, então é por isso que ninguém quer aprender de Jesus. Porque ninguém quer ser manso, porque ninguém quer ser humilde, porque ninguém quer ser igual a Jesus. Porque para eles não há um benefício aparente. Não dá em nada isso aí, não leva a nada. Porque eu quero ser igual a Jesus. Mas ele nos convida. E essa é a parte importantíssima que faz parte, está associado ao seu segundo convite. Para que você tome o jugo de Jesus, ande com ele, aprenda dele, seja como ele foi. E aí sim você encontrará descanso para a sua alma. E aí ele promete algo que é diferente, que no versículo 28. Aquele alívio, ele não será mais apenas um alívio, mas ele será um descanso que vai além da vida material que nós levamos. Porque ele é um descanso para a nossa alma. Jesus oferece o descanso da alma. Para quem? Para aqueles que estão dispostos a andar com o Senhor. E para concluirmos, irmãos, eu gostaria que os irmãos saíssem daqui essa noite, numa noite que nós celebraremos a ceia do Senhor, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, mas que pudéssemos também entender que Jesus não nos chamou apenas para nos dar um alívio temporário ou resolver problemas pessoais. Ele deseja que atendamos ao seu segundo convite, para termos um compromisso eterno com Ele. Então, irmãos, o que Jesus propõe nesse segundo convite é que deixemos a carga que nós carregamos, que nos torna cansado e sobrecarregado, e que junto com eles possamos carregar o seu jugo, porque o seu fardo é leve. Jesus nos propõe uma troca de fardo, e essa troca de fardo é um compromisso tão grande com Ele, um compromisso tão profundo com o Senhor Jesus, de estar com Ele, de caminhar com Ele, que o resultado é termos descanso para as nossas almas, ou seja, vida eterna em Jesus Cristo. E que o Senhor nos abençoe.